de certa forma, a nossa região tem envolvimento importante, cada vez mais importante nessa história, porque a gente recebe aqui nos nossos estudos o Flávio Ramos, que é escritor, lançou um livro que conta um pouco da história de Tiradentes e dessa história que, apesar de se passar mais de 200 anos, né, Flávio, ainda envolve muita coisa por causa da ossada do Tiradentes, porque tem aí várias lendas percorrendo esse assunto, a ossada dele que foi perdida depois da execução, e se envolveu várias histórias. E você, seu interesse por essa história partiu a partir de escrever o livro, ou você já tinha esse interesse pela história de Tiradentes? Bom dia, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Vitor. Você aqui liderando hoje o Bom Dia Divinópolis, esse programa campeão de audiência, não só em Divinópolis, mas também com repercussão na região centro-oeste, que a gente sabe que as ondas do rádio, elas ultrapassam os limites do nosso território, e também nós temos aí a transmissão pela TV Candidez. Parabéns pelo seu trabalho e hoje uma data especial. Quando você me pergunta sobre o interesse por Tiradentes, são dois fatos que sempre me levaram a estudar a vida de Tiradentes. O primeiro deles é porque eu sou natural de São João del Rei. Muita gente não sabe disso, acha que eu nasci em Divinópolis, pelo tanto que eu defendo essa cidade, mas eu nasci em São João del Rei, que é terra natal de Tiradentes. Sim. Lá em São João del Rei nasceu não só Tiradentes, mas também Tancredo Neves, Inha Chica, que é a beata mineira, Bárbara Eleodora, que foi esposa de Alvarenga Peixoto, e também terra de Otto Lara Rezende, o grande escritor e jornalista mineiro. A gente também não pode deixar de lembrar, Vitor, que no dia 21 de abril também é a data de aniversário de Brasília. É verdade. Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960, portanto, está completando hoje 66 anos de fundação. Brasília que foi, inclusive, construída, vamos dizer assim, por um mineiro, né? Juscelino Kubitschek, grande presidente brasileiro. Mas, enfim, falando sobre Tiradentes, então o fato de eu ter nascido na terra de Tiradentes, eu sempre gostei de pesquisar muito sobre ele. E aí, num dos livros que eu pretendia escrever, já são 8 livros publicados de minha autoria, eu imaginei escrever um romance ficcional, com Tiradentes passando pela cidade de Pitangui e se apaixonando por uma das mulheres poderosas daquela cidade, que é Maria Tangará e Joaquina de Pompéu, Sim. que dividiam a rivalidade naquela cidade, e isso no século XVIII, em meados do século XVIII. E é bom a gente lembrar o seguinte, que Tiradentes perdeu os pais cedo. Ele ficou órfão de pais, primeiro morreu a mãe, logo, alguns anos depois, morreu o seu pai, e eles pertenciam a uma cidade, vamos dizer assim, a uma classe social rica, já que o pai dele era proprietário de fazenda, mas aí os irmãos resolveram vender a propriedade e dividir, e cada um cuidar da sua vida. Algumas irmãs de Tiradentes se casaram, 2 irmãos se tornaram padres, um deles, inclusive, Padre Domingos Xavier, trabalhou aqui na paróquia de Pitangui. Olha que coincidência, né? Foi daí Já que os veio vínculos. a ideia de você trazer Pitangui para a história? E aí, Tiradentes, quando ele era jovem, antes dele se tornar alferes, ele era mascate. Ele comercializava produtos por Minas Gerais. Então, ele andava por Minas Gerais. Diz a história que quando ele estava lá em Diamantina, vendendo seus produtos, ele brigou lá num bar e prenderam o Tiradentes e roubaram tudo dele. E aí ele voltou para São João del Rei sem nada, sem um puto no bolso. Quando ele estava vindo, ele encontrou a informação numa estalagem que lá em Vila Rica estavam recrutando homens para integrar a Companhia dos Dragões, que era a força militar que dava suporte ao governo que tinha a sua ligação com Portugal. Aí o Tiradentes falou assim, cara, eu vou virar servidor público. E, ó... Aproveitou a oportunidade. Exatamente, rumou para Vila Rica. Lá, ele se integrou ao comando militar e se tornou alferes, que vamos dizer assim, um subtenente, vamos dizer assim, dentro da escala hierárquica da Polícia Militar. Mas, enfim, por isso que Tiradentes é hoje
também o símbolo da Polícia Militar. Então tem essa ligação direta com ele. E Tiradentes, ao nascer no dia 12 de novembro de 1746, ele foi registrado na paróquia da Matriz de São João del Rei. Sim. Hoje há, inclusive, uma discussão. Tiradentes nasceu em Ritápolis ou nasceu em São João del Rei? Bom, Tiradentes nasceu em São João del Rei. Hoje, nós temos o município de Ritápolis, que é um município jovem. Quando nós tivemos, na década de 70, uma redivisão territorial dos municípios de Minas Gerais, e foi criado o município de Ritápolis, que era um distrito de São João del Rei, como nós temos aí Santo Antônio dos Campos Ermida para Divinópolis, era Ritápolis para São João del Rei. Uhum. Mas Ritápolis conseguiu a sua emancipação. E quando foi feita a redistribuição territorial, a fazenda do Pombal, onde Tiradentes nasceu, ficou estabelecido que seria parte do território de Ritápolis. Então, de Ritápolis, hoje, ela requer reivindica, melhor dizendo, esse fato de Tiradentes ter nascido no município de Ritápolis. Mas não, Tiradentes nasceu no município de São João del Rei. Tanto é que nós temos a certidão de nascimento que comprova este fato. E Tiradentes, então, ao se tornar alferes, ele era uma pessoa muito inteligente. Sim. Aprendeu o ofício de tirar dentes com o seu padrinho, em São João del Rei. E ele tinha muitas habilidades, dentre elas, ele era comunicativo, ele era uma pessoa à frente do seu tempo. Estudava, era letrado e tinha um poder de comunicação muito grande. Tanto é que se transformou num líder deste movimento, que é o movimento do que hoje celebrado da Inconfidência Mineira ou da Conjuração Mineira, como queiram. Portanto, Tiradentes, quando então ele é preso no dia 15 de março de 1789, no Rio de Janeiro, em virtude da delação daqueles que entregaram, né, o movimento que acontecia aqui. Joaquim Silvério dos Reis. Tiradentes, portanto, ele fica preso de 1789 a 1792. Foi o prazo que durou o processo. Então foram 3 anos de prisão, né? A gente pensa que... parece que foi assim rápido, sim, né? Foi preso, enforcado, esquartejado. Não, foram 3 anos com muitos depoimentos. Tanto é que nós temos aí os autos da devassa, que são centenas de páginas desse processo, que estão disponíveis aí nos sites de história, e é muito interessante a gente ler sobre isso, mas enfim, Tiradentes fica 3 anos preso e ele reivindica a liderança e a responsabilidade pelo movimento. Tanto é que os demais inconfidentes, eles foram ou absolvidos ou então receberam uma pena menor, vamos dizer assim, entre aspas. Algumas delas pesadas, no sentido de que alguns foram extraditados, como, por exemplo, Alvarenga Peixoto, que foi extraditado para a África, a ponto de ele falecer no território africano. Depois, os ossos do Alvarenga Peixoto foram trasladados para o Brasil. Mas Tiradentes foi Joaquim da Silva Xavier, José da Silva Xavier, foi o único que foi condenado à morte. E a sua execução foi estabelecida para o dia 21 de abril de 1792, lá no Campo da Lampadosa, no Rio de Janeiro. Um fato interessante é que Tiradentes, nós temos aquela imagem clássica das pinturas, nós não temos aí muitas informações sobre as características físicas de Tiradentes, são poucas as informações, algumas delas nos autos da devassa, mas que não nos permite muitos detalhes. Mas 100 anos depois, quando instituída a República, Tiradentes ele se torna também um símbolo por essa luta de libertação do Brasil
e aproveita-se para criar até uma mística em torno da figura e da personalidade de Tiradentes. E aí, o que acontece? Tiradentes, ao ser enforcado em 1792, ele não tinha aquela imagem clássica das pinturas, cabelo grande, barba grande. Aquela figura cristã que a gente tem de Tiradentes, exatamente, né? Foi feito propositalmente, há 100 anos depois, essa imagem simbólica de correlação entre Tiradentes e Jesus, não por acaso, né? Foi criado pelos artistas esse simbolismo para aproximar a figura de Tiradentes de uma figura mais mística e que sofreu tanto quanto teria, entre aspas, sofrido Jesus. Mas, enfim, ele foi enforcado com a cabeça raspada e sem barba, porque ele ficou preso, e essa era uma política também da época, né? E até hoje, quando prende as pessoas, deixa os cabelos mais raspados, porque é para evitar a proliferação de piolhos, doenças, a questão higiênica. Então, tem toda essa questão relacionada à figura de Tiradentes. E quando ele sobe no cadafalso para ser enforcado, diz a história que é a última frase dele, e aí eu acho que também há um pouco de licença poética nesse sentido. Ele diz que se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas daria pela liberdade do Brasil. E faz um pedido, aí essa frase eu acho que é verdadeira. Ele faz um pedido ao seu algoz, aquele que iria puxar ali a cancela de tal forma cumprir a sentença de morte. Ele faz um pedido a ele: seja rápido. Esse pedido, geralmente, quando as pessoas que iam ser enforcadas pediam isso ao carrasco, os carrascos faziam o seguinte: na mesma hora que o cadafalso abria e o corpo descia naquele espaço vazio e perdia imediatamente o ar, os carrascos pulavam no corpo da pessoa para que o peso pudesse deslocar os ossos do pescoço e assim a pessoa morrer imediatamente com o pescoço quebrado e não sofrendo com a falta, e não pela asfixia, sofrendo com a falta de ar. Então esta cena, ela muito possivelmente pode ter acontecido naquele momento e foi acompanhado por milhares e centenas de pessoas que foram à praça no Campo da Lampadosa, no Rio de Janeiro, para ver a execução de Tiradentes. E o que acontece? Tiradentes, então, pela sentença, foi determinado que fosse o seu corpo esquartejado, partes do seu corpo foram determinadas para serem fixadas ao longo do caminho da Estrada Real entre o Rio de Janeiro e Vila Rica, e a cabeça de Tiradentes exposta no alto de um poste em Vila Rica. Então diz a lenda... Tudo isso para uma forma de simbolizar o poder da monarquia, né? E de servir de exemplo para o restante dos rebeldes ali que queriam a independência do Brasil. Exatamente. Um recado que foi dado: olha, se vocês fizerem outro movimento de libertação ou de independência, as consequências serão essas. Serão as mesmas aplicadas a Tiradentes. Então foi feito desta forma para aterrorizar o povo. E aí, nós não temos muitas informações nos locais exatos onde que as partes do corpo de Tiradentes foram expostos ao longo da Estrada Real. No entanto... E é aí que começa a nossa história. Aí que começa a outra história de Tiradentes. E eu tive que me estender um pouco nessa história para que a gente pudesse aqui relembrar a história de Tiradentes e contextualizar agora essa segunda parte e que me envolve diretamente no trabalho que eu tenho realizado. As partes do corpo de Tiradentes foram, então, expostas ao longo da Estrada Real. E aí vem uma informação interessante, e esta é uma informação real que consta, se não me falha a memória, lá nos Autos da Devassa, e é um fato real.
A primeira parte, que é o dorso de Tiradentes, a coroa determina que fosse essa parte do corpo exposta na comunidade de Cebolas. Essa comunidade de Cebolas, ela ficava localizada nos limites entre o que hoje é o estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais. Porque lá Sim. tinha uma fazenda, é uma região serrana, já estive lá, uma região serrana, e Tiradentes, que inclusive... É ali depois de Juiz de Fora, quase depois chegando. de Juiz de Fora, exatamente, bem naquele limite. Tiradentes, ele trabalhou ali naquela região, fazendo a segurança dos fazendeiros, que eram muito atacados por bandidos, e foi determinado a Tiradentes, inclusive, não só fazer a segurança, e aí quando Tiradentes chega e vê aquela situação, ele fala o seguinte com os fazendeiros, reúne os fazendeiros da região, lá na Serra da Mantiqueira, e fala o seguinte: ô pessoal, vocês estão sendo atacados porque a estrada de vocês está passando por locais que facilita a ação dos bandidos. Vocês têm que mudar esse trajeto. E Tiradentes, ele era muito inteligente, ajudou os fazendeiros a encontrar um novo trajeto, ou novos trajetos para os caminhos que eram de Minas Gerais a Tiradentes. Tanto é que hoje a estrada que faz a ligação de Minas Gerais ao Rio de Janeiro é praticamente um trajeto que Tiradentes estabeleceu naquela época. Então ele vivia ali naquela região por um tempo, viveu ali por um período, e ele fez uma amizade com uma fazendeira e com o marido dela, que eram originários da cidade de Prados, próxima a São João del Rei. Sim. Então sempre que ele passava em Cebolas, ele parava lá para descansar. E ali ele foi uma comunidade que o acolheu e ele tinha muita presença. E também, obviamente, a coroa pensou, bom, então ali é o lugar também onde Tiradentes está implantando a ideia dele. Então, para aquela comunidade, nós fazemos questão que os ossos, que uma parte do dorso dele fique exposta lá para servir de exemplo àquela comunidade. E aí, o que acontece? Passado alguns dias que essa parte do corpo de Tiradentes ficou exposta ali, a fazendeira, a dona Ana Mariana Barbosa Matos, ela determinou que ficou condoída com aquela situação de uma parte de um amigo dela exposta, né? E sendo comida pelos urubus e pelos animais, ela pediu que os ossos, aquela parte do corpo dele fosse sepultada dentro da igreja da comunidade. Só que passado um tempo, ela imaginou o seguinte: olha, se a coroa descobrir que nós não cumprimos a sentença e deixamos o corpo exposto, essa comunidade ela pode receber alguma punição. Então ela fez o pedido para que quando ela morresse, os ossos de Tiradentes fossem transpostos para a sua própria sepultura. Fosse enterrado junto com ela. Fosse enterrado junto com ela. Então essa é a história que foi contada lá naquela comunidade ao longo do tempo. Esta comunidade se transformou em uma cidade, em um município, que hoje se chama Paraíba do Sul. Parece que é uma cidade do estado da Paraíba, mas não. Paraíba do Sul fica localizada no estado do Rio de Janeiro, no limite dos estados do Rio e de Minas Gerais. E essa história que os ossos de Tiradentes foram guardados pela dona Ana Mariana, ela sempre circulou ali naquela região. Em 1972, o prefeito da época, para colocar à prova essa história, falou: quem sabe a gente consegue localizar o túmulo da dona Ana Mariana e assim a gente, ao desenterrar, faz exumação, quem sabe os ossos de Tiradentes realmente estão lá. Vamos ver se essa história é verdadeira. Identificaram a sede da fazenda, né, os restos da sede, e próximo um cemitério. Toda a fazenda tinha o seu campo santo, onde se enterravam ali as pessoas que faleciam nas comunidades, né? E eis que quando eles abrem uma sepultura, eles identificam que era realmente a sepultura de Dona Ana Mariana. Por quê? Porque foi encontrado uma plaquinha de metal com o nome da Dona Ana Mariana, que quando
fizeram o seu caixão, né, sua urna funerária, eles chegaram a esse requinte de identificar. A urna funerária como pertencente à dona Ana Mariana. Bom, então a história começou a se tornar real. E ao desenterrarem um pouco mais abaixo do limite onde que estava a sepultura dela, encontraram alguns ossos. Olha que coisa... Até então a história está toda batendo. Até então, né? a história foi batendo. Sim. Isso em 1972, né? À época, e aí eu estive lá pessoalmente, porque hoje a comunidade de Cebolas, que está localizada no município de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, ela tem um outro nome. Ela se chama Inconfidentes. E lá nessa comunidade, eles construíram um museu. Inclusive, eu mandei as imagens aí pro pessoal da TV Quinto de 10, que o Flávio mandou, tanto da matéria que saiu hoje no Estado de Minas, mas também do museu lá do Rio de Janeiro. Daqui a pouco o pessoal já pode colocar na tela aí. Exatamente. Eu estive lá nesse museu e porque lá alguns ossos que são atribuídos a Tiradentes estão lá em exposição. E na época dizem lá no museu que os ossos passaram por uma análise de DNA e que pertenceriam a um homem com a mesma idade aproximada de Tiradentes. Essa é a história que se conta no museu. Esses exames feitos na década de 70. Isso na década de 70, 1972, que esses exames foram feitos. Portanto, nós tínhamos exames extremamente limitados. Sim. Né? E eu, ao descobrir que esses ossos atribuídos a Tiradentes estão lá em exposição nesse museu, eu iniciei um movimento para que o estado de Minas Gerais ou o município de São João del Rei, onde Tiradentes nasceu, possa realizar algum tipo de ação e de interlocução com o município de Paraíba do Sul, para que nós possamos ter acesso a esse material genético desses ossos que são atribuídos a Tiradentes e que a gente utilize hoje os recursos modernos e tecnológicos que nós temos, laboratoriais, para que a gente possa fazer uma análise mais apurada desses ossos. E isso não, de forma alguma, inviabiliza o destaque que esses ossos têm hoje lá no museu. Até porque a ideia não é retirar tudo de lá e acabar com o museu da cidade. Você quer ter acesso a uma parte para aprofundar nesses estudos. De forma alguma, Vitor. A ideia nossa é valorizarmos mais ainda essa história. E como ela se encaixou na realidade da tradição oral, é muito possível que esses ossos sejam até mesmo de Tiradentes. Flávio, mas como é que vocês vão saber, já que vocês não têm... qual referência vocês vão ter de um comparativo? Aí nós temos duas situações. A primeira delas é que a gente pode, ao analisar esses ossos, encontrar diversas características, mesmo sem ter um comparativo de outro parente, mas ainda assim nós temos. Mas vamos dizer que a gente não faça um comparativo. Mas a gente pode, pelo menos através desse exame, aproximar o resultado de uma verdade. Por exemplo, esses ossos foram identificados como sendo de uma criança. Bom, então tá errado. Já descarta. Olha, esses ossos são de uma mulher. Tá descartado. Olha, esses ossos é de um indígena. Tá descartado. Olha, esses ossos é de um negro. Quem sabe era um escravo. Tá descartado. Olha, esses ossos eram de um homem branco. Opa, pontinho. Olha, esses ossos pertenceram a um homem que era brasileiro, mas nascido no Brasil, mas de origem europeia. Isso hoje é possível você ver todos os seus ascendentes. Sim. Né? É possível fazer uma verificação, porque a gente sabe que a família de Tiradentes, os familiares de Tiradentes, os pais de Tiradentes, eles eram originários de família portuguesa. Então, a gente pode ver a confirmação da idade aproximada, da época, se esses ossos pertenceram a um homem realmente do século XVIII, de meados dos anos de 1700. Então, essas questões todas podem ser cruzadas. Uma série de dados podem ser analisados para aproximar cada vez mais da resposta.
Mas é possível nós fazermos uma verificação também relacionando esse material genético com parentes que podem ser parentes de Tiradentes? Sim. Hoje nós temos várias pessoas que têm levantamentos genealógicos que são descendentes de irmão de Tiradentes, da mãe de Tiradentes, e eu tenho já essas pessoas Sim. Identificadas. Olha, nós estamos vendo aí, esse é o museu, Museu Sacro Histórico de Tiradentes, lá da comunidade de Paraíba do Sul, cidade lá no Rio de Janeiro, onde estão os ossos. Eu não tirei fotos dos ossos, porque o museu impede, proíbe a fotografia desses ossos, talvez assim, como forma de evitar que as pessoas possam olhar isso pela internet e não... Para estimular a visita, né? Ou para estimular a visita. É uma prática comum em museus, né? Também o pessoal fala da questão do flash e tudo mais, mas também para manter o mistério e atrair a curiosidade. Exatamente, ir lá. E como que está a situação hoje, Flávio? Você fez o contato com a cidade, também tentou que a aproximação com São João del Rei, com o governo do estado. A que ponto que está esse diálogo hoje? O ano passado nós tivemos uma reunião com a secretária estadual de Cultura. Eu tive também pessoalmente com o governador Romeu Zema aqui no estúdio da Rádio Minas. Contei a ele essa história, ele se interessou e à época determinou que a secretária estadual de Cultura nos recebesse, a Bárbara Botega. Mas a Bárbara, ela agora deixou a Secretaria de Cultura para uma empreitada política. E agora o novo secretário é o Leônidas. Era um secretário anterior que voltou ao cargo. Então nós temos que retomar este contato com o pessoal do governo do estado. No entanto, nós temos aí, e eu acho que até seria um caminho muito melhor, mais rápido e mais fácil, que seria um contato institucional através do município de São João del Rei. Eu conversei já várias vezes com o prefeito de São João del Rei, Aurélio Suenes, com o secretário lá de Cultura de São João del Rei, o Caio, e há um interesse muito grande de São João del Rei em assumir a organização, vamos dizer assim, ou através do contato institucional entre o município de São João del Rei, terra natal de Tiradentes, e a cidade de Paraíba do Sul, para que a gente possa realizar aí uma troca de informações, ou até seja permitido um acesso a esse material genético. Nós estamos vendo aí agora na tela a reportagem que saiu hoje do jornal Estado de Minas, e que é um jornal de grande repercussão, evidentemente, em Minas Gerais, e que em 5 páginas fala sobre os movimentos que acontecem em Minas Gerais de mineiros que pretendem resgatar a história de Tiradentes. Dentre esses mineiros, eles destacaram o meu trabalho agora em 2 páginas hoje publicadas. Dessas 5, 2 páginas foram destinadas a esta minha ação, no sentido de mobilizar, sensibilizar as autoridades, seja do governo do estado ou do município, a realizar algum tipo de ação que a gente possa ter acesso a esse material genético. Então está aí hoje, em primeira mão para vocês, essas páginas do jornal Estado de Minas, o que é muito positivo, porque mostra que a história ela vai ganhando importância, significado, e as pessoas vão se interessando mais e vão também nos ajudar a cobrar mais das autoridades, para que elas também possam se engajar mais em prol dessa ação. Quem sabe a gente identificar e havendo a possibilidade de estabelecer que os ossos não são apenas atribuídos a Tiradentes, mas muito possivelmente pertenceram a este grande herói brasileiro, pelo menos um osso possa ser levado para o Panteão da Inconfidência Mineira, sem dúvida, que é o Museu da Inconfidência estabelecido em Ouro Preto, né? Antiga Vila Rica, e a gente possa ter lá esse símbolo
esse símbolo materializado, enfim, em torno desse material genético de Tiradentes. Até porque é um patrimônio, muito além do patrimônio material, um patrimônio histórico importante que faz parte da construção da nossa independência, da construção daquilo que o Brasil é hoje. Essa história, tudo que a gente falou aqui, daqui a pouco vai estar em sistemampa.com.br, você vai acompanhar a íntegra da entrevista lá também, um pouco disso que foi trazido hoje pelo Estado de Minas. Tudo começou pelo livro, né? O livro Perfume de Sangue, foi o primeiro romance lançado aí pelo Flávio Ramos, conta um pouco, cara, é um drama que envolve a história de Tiradentes, a disputa pelo crânio de Tiradentes aqui em Pitangui, utilizando um pouco de toda essa mística em volta da alçada de Tiradentes. Flávio, para quem quiser adquirir o livro hoje em dia, como que faz? O livro está disponível na Amazon, é a plataforma muito fácil de você adquirir o livro, então basta fazer o seu pedido pela Amazon, mas esse especificamente eu vou lhe dar de presente. Ah, muito obrigado. Faltando um autógrafo aqui, que depois eu vou... Deixei pro final. Muito final. obrigado. Eu já vou agora aproveitar esse restinho de feriado, quem sabe eu já dar uma adiantada na leitura. Quando a gente voltar a falar sobre esse assunto, eu vou estar mais por dentro ainda. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação à nossa história e boa sorte aí que você consiga cumprir esses objetivos o mais rápido possível. Obrigado a vocês por abrir esse espaço para que a gente possa valorizar a história de Minas Gerais, também, de alguma forma, a história de Divinópolis. Esse ano eu estou lançando um livro que conta a história de Divinópolis. Opa. São 550 páginas e eu conto essa história de Divinópolis começando no descobrimento do Brasil. A bem da verdade, Divinópolis surgiu por volta de 1712, quando chegaram aqui os primeiros nordestinos. Divinópolis foi ocupada primeiro por nordestinos, que participaram da Guerra dos Emboabas. Sim. Eles eram os candidés, já que eram originários de Pernambuco, numa região que tinha um rio com o mesmo nome. Então, essa é a história verdadeira de Divinópolis.